Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Edson falando mais uma vez em Desvendando Investimentos. Hoje nós vamos falar de fundos imobiliários. Lembrando que este estudo não é uma recomendação e também não é um vídeo patrocinado, isso é um estudo acadêmico. A nossa carteira proposta originalmente é esta, tá? Até agora, nesse momento, nós já preenchemos 4 fatiazinhas da parte de ações e basicamente essa é a composição que nós chegamos até agora, tá bom? E agora a gente vai falar de fundos imobiliários, ou seja, o que a gente vai falar? Vamos falar de aluguéis de imóveis, condomínios de investidores, tipos de fundos e rankings de fundos imobiliários. Então, vamos falar de aluguel de imóveis. Imagina uma pessoa que tem habilidade para a construção civil. Ela vai, faz uma casinha, faz outra casinha, faz várias casinhas para alugar. E a partir daí, mensalmente, essas casinhas ocupadas vão dando um aluguel para ela. Essa é uma maneira muito convencional. O problema da locação é que você tem uma série de contingências aí, inquilino que não paga, problema de reforma e outras coisas nesse sentido. Vamos aumentar a escala. Então vamos falar de condomínio de investidores. Você imagine, por exemplo, que essa mesma pessoa se junte a várias outras, né, para juntar um dinheirão, tá? E aí com esse dinheirão vão construir, por exemplo, um prédio com várias unidades, vários escritórios. E aí imagina que um pedacinho desse prédio, né, dividido em frações ideais, represente uma cota. Então, conforme cada um contribuiu, essa cota vai representar aí a propriedade que essa pessoa tem, na fração ideal que a pessoa tem. E quando o prédio for alugado, cada pessoa vai receber o correspondente à quantidade de cotas que possui. E assim ela vai rendendo, quer dizer, aquele investimento inicial vai render. Gente, isso é o princípio de fundos imobiliários, certo? Várias pessoas compram um pacote de um ativo, tá certo? E uma fraçãozinha ideal e recebe todo mês um pouquinho desse ativo. Bom, que tipo de fundo tem? Nós temos dois tipos, fundo de tijolo e fundo de papel. Do tipo fundo de tijolo, nós podemos falar de hospitais, hotel, lajes corporativas, logística, residencial, shoppings e outros. Tem até fundo de cemitério ou de equipamentos de locais para finalidades agrícolas, tá? Que é o fundo agro. E fundo de papel, você tem fundos de fundos, é um fundo que fica investindo em outros fundos. E também tem fundos de títulos e valores imobiliários, os famosos CRI, ou seja, funcionam como o mesmo princípio de fundo de tijolo, só que são papéis. E além disso, existe o conceito de fundo híbrido, é um fundo que tem na sua carteira a composição tanto de algum ativo de fundo de tijolo, como eventualmente ativos de fundo de papel. Muito bem, pessoal. E aí a gente pensa no ranking dos fundos imobiliários. Como é que a gente vai investir, né? Então, você pode procurar o nosso famoso Google, né? Perguntar lá rankings de FII. E você vai ter, eventualmente, sugestões de carteiras para investir. Você tem sites onde você pode fazer análises, inclusive, de cada um. Você pode ter ranqueamentos de fundos, né? E você pode, com isso, inclusive, ver os dados relevantes do fundo, né? Dados que você toma decisões muito parecidas com os dados que você faria nas ações. Tem até alguns casos interessantes. Por exemplo, nesse ranking, olha que bacana, no cantinho tem essas barrinhas aí, né? Essas barrinhas, não é por acaso que são 12, elas representam como foi o rendimento no último ano, os 12 últimos meses. Olha que bacana. Então, visualmente, você tem uma ideia, né, de como o fundo que está ali, está funcionando. Muito bem, pessoal, qual vai ser a minha estratégia para trabalhar? Eu poderia ir fatia por fatia do nosso investimento, como nós fizemos em ações, só que tem um detalhe. Há aproximadamente 6 meses, eu recebi uma indenização trabalhista e eu fiz o seguinte, eu investi um monte de fundos imobiliários. Então, o que eu fiz foi o seguinte, eu fui lá na minha carteira do BTG e selecionei vários fundos que atendiam exatamente essa estratégia e eu vou migrar na mesma proporção para completar a nossa carteira, tá? Então, se vocês olharem, essa é a planilha dos fundos que eu transferi. Então, o RPR11 é desenvolvimento, HGR é laje, ABCP é shopping, LVB é logística, esse aqui é banco, fundos de CRI e fundos de fundos, certo? E aí assim ficou a nossa carteira, ok? Dessa forma, só falta a fatia agora de telecomunicações, que deve ser nosso próximo vídeo. Eu espero que vocês estejam gostando desse investimento, tá? Desse estudo. Pessoal, até a próxima. Um grande abraço.